Olá, tudo bem? Eu sou a Flaviana, da OK Cowork, do Projeto Business Club. Estamos aqui hoje para mais uma das nossas palestras, de uma série de 5 palestras, que são voltadas para empresários, empreendedores, para esse momento de crise, para esse momento que a gente está vivendo, que é tão diferente do nosso dia a dia, né? E hoje nós estamos aqui com Fernando Ferreira, da Ferreira Gonçalves Advogados. Ele é especialista em empresas, é uma pessoa que veio com todo carinho para nos ajudar. Eu sei que para muitos, como eu, a gente não tem essa visão jurídica do negócio, mas é muito importante, principalmente agora, aprender a renegociar com os nossos fornecedores, com bancos, aprender a negociar, inclusive com os nossos funcionários, os nossos colaboradores, né? Que a gente tem que trabalhar com tanto carinho para cuidar. Então são muitas dúvidas jurídicas que nós precisamos estar preparados. E o Fernando veio aqui hoje para nos ajudar. Eu quero contar com as suas orientações, Fernando. O que é ser um empreendedor juridicamente preparado, principalmente para esse momento? Vamos lá. Eu vou tentar compilar 4 pilares que eu vejo ser como essencial para este momento, para se ter um preparo mínimo, uma base para se conseguir enfrentar estes momentos. Tanto no aspecto do direito tributário, direito empresarial, o direito civil e o direito trabalhista. A minha ideia seria trazer um pouco do que realmente, quais são os incentivos governamentais em todos esses pilares e como uma estratégia preventiva jurídica poderia melhorar a atuação dos empreendedores no sentido de fomentar o seu negócio. Então, a princípio, eu iria falar sobre os incentivos dentro do direito tributário, que seria, logicamente, dentro do direito fiscal. Hoje está mais fácil falarmos quais são os tributos que não foram suspensos do que aqueles que foram suspensos. Há pouco tempo eu disponibilizei até para o nosso grupo do business um relatório de forma bem resumida de todos esses tributos que hoje encontram em suspensão. PIS, COFINS, FGTS, o Simples Nacional, que antes haveria suspensão tão somente da gleba voltada ao governo federal, hoje ICMS e ISS também foram suspensos. Podemos falar sobre a extinção do PIS/PASEP, mas a questão nós estamos aqui gravando no dia 22 de abril de 2020. Algumas portarias podem surgir, algumas normativas podem ser modificadas, mas hoje nós podemos dizer que poucos são os tributos federais que ainda não foram suspensos. Porém, entra-se agora neste momento como um jurídico poderia realmente auxiliar você, empreendedor, nessa seara do direito tributário, mesmo que não exista uma medida provisória, mesmo que não exista um ato normativo que possa vir a saldar o seu problema. Por que disso? Uma coisa é nós tratarmos de empresários de pequeno porte, microempreendedores individuais, aonde pagam tributos tão somente ali no Simples Nacional. Mas empresas de pequeno porte, empresas de médio e grande porte sofrem alta carga tributária também, tanto no seu imposto de renda, CSLL e demais outros tributos federais. E sobre eles ainda não existe um ato normativo, não existe uma medida provisória que possa vir a abarcar a suspensão desses tributos. Por conta disso, por conta dessa calamidade pública, medidas liminares têm sido concedidas no entorno de todo o contexto nacional brasileiro, ou seja, nós estaremos dando a oportunidade aos empresários de, através de mandados de segurança, mostrando que a calamidade pública impactou diretamente na sua capacidade econômica e sobre ela em si poderíamos ter a possibilidade de suspensão também desses tributos. E lembrando, não é isenção, não é anistia, é suspensão. Como já teve a palestra do Erasmo, volto a frisar. Vocês terão que ter uma projeção financeira para o pagamento desse tributo futuramente. Não adianta nada suspender agora sem ter uma projeção futura em como pagar. Mas
Posso ter casos práticos de clientes que objetivaram a suspensão dos seus tributos através de ordens liminares, aonde essa suspensão deu a oportunidade de realizar as rescisões do contrato de trabalho. Então, aí sim seria uma estratégia fantástica, foi uma estratégia para aqueles casos que infelizmente não teve como nem suspender, nem reduzir a jornada de trabalho. A suspensão desses tributos deu a oportunidade de ter um caixa específico para se conseguir fazer essas rescisões do trabalho. Outro fato também que as pessoas precisam entender que, mais do que nunca, essa assessoria também não só financeira, mas contábil e jurídica é necessária por um planejamento também tributário para a sua empresa. As pessoas não pensam muito em como se faz uma substituição tributária. Muitas pessoas eu vi realmente me questionar que não sabem o que é desoneração de folha de pagamento, não sabem quais são as atividades que incorporam a desoneração e como isso poderia te ajudar neste momento. Outros empresários não têm a consciência que, por este momento de crise, poderiam abrir mão do seu prolabore para se isentar do imposto de renda, do fundo de garantia que incide sobre essa verba. E um outro fato, que poucos empresários estão preocupados em perder as suas empresas, estão preocupados em ter um caos na sua economia, mas não estão preocupados em blindar o seu patrimônio. Hoje existem formas lícitas, isso não é jeitinho brasileiro, isso é o ordenamento jurídico te dando a possibilidade de tudo que você até hoje conquistou, há a possibilidade de você blindar, de você resguardar, não para fraudar credores, muito pelo contrário, é para nesse momento de crise, se vier a algo a ser superior à sua vontade, que você tenha condições de continuar, que seja um outro negócio, que seja uma outra atividade, mas tudo que você hoje conseguiu conquistar, através de um planejamento tributário sucessório, através de uma holding de controle ou patrimonial, você conseguiria realmente ampliar essa segurança do seu negócio. Tá certo? Então, pelo contexto tributário fiscal, de forma muito resumida e superficial, podemos assim dizer, tem muitas tratativas, mas aqui eu não tenho como esgotar todas as formas possíveis que vocês poderiam ter de estratégia, mas o que eu posso garantir é que existem várias. É necessário esse bate-papo com o seu jurídico. Se você não tiver, estamos à disposição, nos colocamos à disposição da OK para atender os empresários nesse momento e dar a oportunidade dessa transação que estamos vivendo, tá certo? E, passando por isso, eu iria pegar um pouco pelo contexto empresarial. As pessoas pensam, não, mas empresarial eu não teria o que fazer. Mas empresarialmente dizendo, de medida provisória, temos tão somente, foi a 931 que deu a oportunidade de sócios, principalmente de SA, que se utilizam muito das assembleias para troca de diretores, para troca de administradores. Essa assembleia pode ser feita hoje de forma virtual. A sociedade limitada de tempo determinado é aquela que iria talvez se extinguir neste ano de 2020, onde também esses atos normativos precisam ser tomados através de assembleia. Deu a oportunidade hoje, através dessa medida provisória, de poder realizar essa assembleia de forma remota, isso no contexto societário. Porque antes isso era permitido somente presencial. Só presencial com ata assinada, física. Não. Hoje você pode realmente se valer dos instrumentos eletrônicos, pode gravar aquele momento em si e através de e-mail trocar essas atas tendo a validade plena, tá certo? Isso estamos falando tão somente para o ano 2020, mediante a calamidade pública. É excepcional. A medida provisória em si, ela coloca data início e fim. Então, é até final de 2020 teriam essas possibilidades. Essas outras medidas provisórias que você citou, as trabalhistas, no caso, também são somente para esse momento, né? Somente para este momento. Eu vou falar um pouquinho delas aqui só para eu encerrar essa parte de empresarial, mas sim, medida provisória, como o próprio nome diz, ela é provisória porque é um ato emergencial, é iminente. A partir do momento que é promulgado, ela é válida, mas ela agora passa por um período de votação. Ela agora vai para o Senado, vai para a Câmara, para ter realmente, ver se existem algumas emendas à medida e sobre ela em si o que vai ser promulgado. Mas essas medidas estão saindo tão somente enquanto perdurar a calamidade pública. É o primeiro decreto, é o número 6, lá de 20 de março deste ano, onde realmente decretou em estado nacional a calamidade pública. Então, enquanto perdurar esta calamidade, as medidas também estarão realmente em vigência e, claro,
aqueles atos que são contínuos à tomada de decisão, eles também continuam até a interrupção daquele contrato em si, tá? Fechando um pouco essa questão do direito empresarial, eu digo, estou tendo oportunidades de assessorar algumas empresas que está sendo um excelente momento de criar oportunidades. Edmundo falou muito bem disso, Viviane sobre a inteligência emocional e também o contexto financeiro. Estou pegando assim, um compilado de todos para dizer que não existe um momento melhor do que você ter oportunidades para este momento. E como eu poderia inserir isso no contexto jurídico, juridicamente preparados? Hoje existem fomentações, existem formas societárias que você tem a oportunidade de crescer o seu negócio sem desfazer da sua sociedade. Eu havia dito já para alguns clientes, tive a oportunidade que nós somos chamados de joint ventures, que é a união de duas sociedades para um terceiro fim específico. Se me permite uma ideia disto, poderíamos pensar em Flaviana, Viviane Neto, Erasmo, Fernando Ferreira, em criar um OK Group, aonde nós estaríamos fazendo uma fomentação. Dê o like aí, fala, gostei dessa ideia, pode fazer. Onde temos a oportunidade de prestar um serviço completo a uma sociedade, a um terceiro, mas sem desfazer da Ferreira e Gonçalves, sem desfazer da Flaviana, sem desfazer Erasmo e assim sucessivamente. Mas para que isso seja organizado, para que não haja problemas, é claro, é necessário um due diligence, que é um background, é você realmente avaliar todo o contexto, fazer um memorando de entendimento, um protocolo de intenções e uma constituição societária. Para o que? Se não der certo, a forma de dissolução, a fomentação não gera nenhum embaraço e nenhum resquício para aquelas outras pessoas que continuam a sua atividade. E, por fim, empresarialmente dizendo, existem casos que, infelizmente, a pessoa já chegou, Fernando, já realmente eu mandei embora funcionários, não tem dinheiro para pagar, tive que fechar o meu negócio, não tenho mais capital, quero continuar, mas eu não tenho como paralisar isso tudo. Neste caso, último caso, poderia até ser um caso de uma recuperação judicial, mas eu friso, isso tem que ser muito bem analisado. Os custos, os riscos são enormes para quem entra em uma atitude dessa, porque é uma atitude que nós chamamos sem volta. Se você entra só com a anuência de credores, que você consegue sair desse fomento. E, sendo sincero, nos meus 12 anos, eu nunca vi nenhum credor concordando em desistir. Tive um caso recente que pedimos, infelizmente não concederam a desistência. Consequência, falência, você não tem nem mais para onde correr. Mas eu digo, existem soluções, existem estratégias. Cabe tomá-las de forma segura, sendo bem assessorados e munidos de todas as características necessárias para este contexto, tá certo? Então, fechando o empresarial, podemos passar para essa questão do direito civil. O direito civil, para mim, perde só para o trabalhista de toda a bagunça que está ocorrendo. Por quê? Nós temos aí as fomentações, nós temos aí todo mundo, eu acredito que foi assim, a maioria dos empreendedores perguntaram, e o meu contrato de aluguel? E o meu contrato como fica? Posso reduzir? Não posso reduzir? Como isso é feito? Primeira coisa, através de medidas provisórias ainda não teve nada específico, mas existe um projeto de lei 1179 que já foi aprovado pelo Senado, está aguardando também a votação pela Câmara, onde diz que as locações residenciais cujo o locatário sofreu alguma redução, sofreu a suspensão do seu contrato de trabalho, onde demonstra que por conta da calamidade pública ele não tem mais condições de arcar com aquele valor, ele terá a possibilidade de reduzir ou suspender o seu contrato de locação. Mas isso é projeto de lei, não tem vigência. Mas, como eu já disse... Mas isso só para residencial? O projeto de lei 1179 só residencial. Tá, ok? Então só para contratos de aluguéis residenciais. Porém, nós estamos aqui juridicamente preparados, empreendedores, e o contrato de locação não residencial, o comercial. Não temos um projeto de lei sobre isso, mas nós temos a própria lei do inquilinato que nos dá essa possibilidade. A Lei 8.245 já trata essa possibilidade de revisão aos contratos de aluguel não residencial, para ser exato no artigo 68 e seguintes. Mas lá existe uma peculiaridade, qual que é? Se o pedido de revisão for ocasionado pelo locatário, ele só pode pedir uma redução
em até 20% do seu valor. Ele tem que ofertar em não superior a 20% dessa redução. Ou seja, você pode pedir essa redução, mas tão somente em 20%. Isso é o que a lei do inquilinato traz. Mas, fazendo agora um adendo com a legislação civil consumerista, nós não podemos deixar de destacar o que nós chamamos, doutrinadores, de teoria da imprevisão. O que é isso? Quando um fato superveniente, extraordinário à sua vontade, vem a ocasionar que aquele contrato, no momento da execução, se torne excessivamente oneroso, você poderá pedir ao juiz para rever ou revisionar. Então, lá não existe a mensuração de percentual, não fala de 20%, não fala de 50%. Nós estamos vivendo em um caso de calamidade pública, nós estamos vivendo em um caso que nós chamamos de extraordinário, de superveniente. Não foi por minha culpa, não foi por sua culpa, foi um ato que, por motivos de força maior, que são essa força vinda da natureza, nós infelizmente fomos acometidos de uma perda de capacidade econômica tamanha de não conseguirmos honrar com esses contratos. Então, é possível, através de mensuração do seu prejuízo, de demonstração da perda da capacidade econômica, em revisionar até em percentuais superiores à lei do inquilinato. Mas não basta tão somente falar que eu estou em calamidade pública. Tem que provar, né? Você vai ter que provar o que impactou diretamente na sua vida, no seu negócio, para conseguir objetivar esse tipo de revisão. Fernando, só tirando uma dúvida nesse ponto. Por exemplo, se eu decido fechar a minha empresa, eu poderia estar com ela aberta, mas como eu posso me sentir do grupo de risco, eu posso estar com medo da situação toda do mercado, eu decidi que a minha empresa vai ficar fechada. Isso é uma prova ou não? Na verdade, uma coisa é você decidir por ato unilateral e outra coisa é você ser obrigado por adventos de força maior ou terceiros. Dessa forma que você me colocou, tudo me deu a entender que seria uma decisão unilateral, pessoal. Sim. Neste caso, você não teria essa condição de fomentar uma revisão sobre os seus contratos, não só aluguel, ok? Isto vale para todo tipo de prestação de serviço, tá? Então, uma empresa que ela não está dentro do decreto que obrigatoriamente tem que fechar, mas ela decidiu porque ela entendeu, sei lá, por motivos pessoais, que ela deveria ficar fechada. Então, okay. Isso não decidi de ficar fechado não, mas vou dar um exemplo. O Rodrigo, que é dentista, eu tive uma oportunidade de fazer uma live com ele. As clínicas odontológicas podem funcionar, mas não estão tendo clientes. Elas podem continuar, mesmo que de forma eletiva, alguns tipos de cirurgia, porque em Belo Horizonte não foi impossibilitado as cirurgias, mesmo que eletivas, tá certo? Mas não tem nem profissionais que queiram ir e não tem mais clientes. Então é uma forma de mostrar, através até de um fluxo de caixa, de olha, eu perdi minha capacidade econômica em 80%. Então isso pode fazer com que ele feche o negócio dele, porque ele já não está conseguindo sustentar o seu negócio para dar a oportunidade de reabrir daqui a 2, 3 meses. Então depende. Uma coisa é, eu tenho uma atividade que ela está funcionando muito bem, apesar de toda a calamidade, mas ela continua e eu quero fechar. Outra coisa é, eu não estou proibido de funcionar, porém, por adventos de terceiros, por fomentações, por todo esse decreto, principalmente do Alexandre Calil, que está proibindo as pessoas quase que de saírem na rua, o comércio em si tem sofrido no contexto geral. Então, se você está sofrendo diretamente... Posso estar aberto, mas não ter clientes, né? Exatamente. Então, é uma justificação. E aí, só dando uma dica, que todo mundo fica falando de eu posso revisionar, eu posso resolver, eu tenho direito então de cancelar. Uma coisa que é muito importante, as pessoas não leem, principalmente os parágrafos, não leem os artigos seguintes que falam dessa revisão. Tudo então que se você é um prestador de serviço e chega um cliente e pede essa rescisão deste contrato, você então tem que rescindir e tem que devolver o dinheiro? Sim e não. Por quê? Tanto o artigo 478 do Código Civil, que fala sobre essas possibilidades de resolver, de rescindir, o 479, o seguinte, fala que se o réu conseguir demonstrar equitativamente, der uma oportunidade, uma proporção de reembolso na forma que possa atender também o interesse dessa pessoa, o juiz vai interromper essa rescisão. Então, se você tem uma prestação de serviço e pode ofertar
uma forma de conseguir resolver equitativamente a resolução desse débito, você tem o direito também de não devolver. Você pode dar a este consumidor uma forma que a você também é possível de ser realizada. Lembrando, não foi só o consumidor que foi pego desprevenido, o prestador de serviço também. E a lei é aplicada aos dois lados. Não estou falando aqui exclusivamente de Código do Consumidor, estou falando de Código Civil, onde por muitas vezes um autor é réu e o réu é o autor. Neste caso, os dois são vítimas. Não foi por culpa do empreendedor que não pôde prestar o serviço e também não é por culpa do consumidor que essa prestação de serviço ela não aconteceu. Uma questão que quero deixar aqui, uma atenção especial em renegociações com o banco. As pessoas, elas simplesmente se apegam a pedir ao seu gerente que seja revisionado, que seja concedido um empréstimo, e por essa experiência junto à falência e recuperação, eu tive a oportunidade de poder trabalhar com comitês deliberativos junto aos bancos, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E hoje eu falo que existe sim instruções normativas do Banco Central fomentando a renegociação, fomentando esta possibilidade de inserir maiores créditos aos consumidores. Porém, não é tão simples você chegar e pedir ao seu gerente que faça isso. Talvez muitas pessoas não saibam, mas o gerente, para ele aprovar o seu crédito, ele monta como se fosse um processo administrativo, um dossiê, para que isso seja levado à diretoria, a esse comitê deliberativo, para se apurar o crédito. O que nós temos feito e tem surtido o efeito? Nós estamos montando esses processos administrativos requerendo parcelamentos e concessões de empréstimos. Com o quê? Colocando o histórico da empresa, colocando o momento que está vivendo e a projeção, o futuro, a continuidade desta empresa. Isso tem sido essencial para se conseguir a revisão de cheque especial, inclusive até de cartão de crédito. Temos conseguido bons retornos, principalmente por fundamentarmos. Não se atenha a requerer uma renegociação por um simples e-mail ou por um telefone com o seu gerente. Claro, depende de cada caso. Tem clientes que já são muito mais envolvidos, já existe um outro tipo de patamar de negociação com o banco e por uma ligação o banco pode conceder isso. Mas, para nós, podemos dizer, pobres mortais, por muitas vezes uma fundamentação, você enviar para o seu gerente todo o processo administrativo de quem você é, o que aconteceu e como você vai resolver a sua vida, isso facilita muito e a chance de êxito sobre uma renegociação aumenta em mais de 60%. Então, há essa possibilidade de renegociação sim. Hoje existem instruções do Banco Central para que isso ocorra, mas faça de forma fundamentada. Pegue realmente um auxílio com o seu assessor financeiro, pegue auxílio com o seu jurídico em como realizar isto para dar a oportunidade que esse pedido suba a um comitê e, inclusive, já tive a oportunidade, não agora em época de Covid, mas principalmente no momento de recuperação judicial, de ser chamado junto à diretoria para, em uma mesa redonda, você ainda defender a sua tese, como se fosse ali quase uma sustentação oral. Tive essa oportunidade de, junto aos bancos, principalmente do Brasil, de você conseguir defender a sua ideia. Faça uma estrutura do seu pedido, organize-se, mostre, fundamente o porquê que você precisa, qual que é a sua intenção, que existe uma grande possibilidade também de você conseguir essa renegociação. Você está comentando sobre isso, Fernando, porque na palestra do Erasmo Vieira e da Priscila, a palestra financeira, né, eles falaram muito sobre essa organização. Eles falaram muito que esse momento é um momento de colocar, quem ainda não conseguiu se organizar, colocar isso de fato no papel, organizar de forma correta, ter suas planilhas financeiras, de repente buscar a ajuda de um consultor. Por quê? Porque aquilo que a gente achava caro lá atrás, que às vezes um consultor financeiro vai ser caro, não, é nesse momento agora que a gente vai perceber o valor que tem esse profissional, né? O valor que tem um bom jurídico, que vai estar lhe dando um apoio jurídico para essa situação. Então, se eu tenho isso organizado, fica mais fácil apresentar isso para banco, às vezes para um pedido, para um processo. Então, em várias fases eu vou poder usar essas documentações, né, Fernando? E fora que ter uma segurança, né? Mais do que nunca, a consultoria vai ser vista como um investimento e não um gasto.
É necessário sim se valer desses profissionais que estejam atentos às legislações, que estejam atentos a todo esse contexto, né, que estamos vivendo, porque um conjunto de profissionais voltados para este fim, a probabilidade de êxito é muito maior, porque o empresário em si está focado no seu negócio, em seu comércio, em fomentar. Nós estamos ligados à burocracia do seu negócio. E isso nos dá realmente uma vantagem, porque apesar de não estarmos envolvidos emocionalmente, podemos trazer essa emoção ao papel, ao ponto realmente de chegar a um banco e alguém pensar, realmente essa empresa tem uma chance, eu entendi esse prospecto, então existe essa viabilidade sim. E é um olhar diferente, né? Você tem um olhar totalmente diferente do que o olhar do empresário ali, todo envolvido em estratégias e em correr atrás de fazer o negócio acontecer. Você vem com um olhar diferente para ajudar, né? Então é realmente uma ajuda muito interessante que vem de fora, né? Então, finalizando esses pilares, iremos trazer todos os focos para as medidas trabalhistas, que quer queira, quer não, foi aqui, trouxe maior turbulência, maiores burburos, tanto na internet, a mim como advogado, mesmo que focado em direito empresarial, fui muito consultado, tive que estudar muito a CLT, fazer todos os contratos de redução, de suspensão, foi algo que realmente trouxe ali o maior tumulto para esse contexto empresarial jurídico, mas por quê? Se existe algo que o empresário sente mesmo, é a folha de pagamento. Foram muitas mudanças, Foram muitas mudanças e mudanças que, ao meu ver, foram benéficas sim. Claro que os empregados, muitos deles foram prejudicados? Foram. Mas é um prejuízo muitas vezes momentâneo, é um prejuízo que por muitas vezes ele teve que suportar para garantir o seu próprio emprego, porque se assim não fosse, não teria nem condições hoje de aguentar um estabelecimento comercial que, conforme o decreto nosso, o municipal, não poderia nem estar funcionando. Então, como que você consegue segurar um funcionário onde eu tenho um decreto que me impossibilita de sequer abrir minha porta? É impossível. Então, se não fosse, por exemplo, um caso de suspensão ao contrato de trabalho, essa pessoa não teria, esse empregador não teria outra possibilidade a não ser fazer a rescisão. E sendo muito sincero, como eu também já tive a infeliz oportunidade de fazer rescisões de contrato de trabalho sem ter dinheiro. Tive a infelicidade de chegar para mais de 40 pessoas e falar, olha, está rescindido o contrato e realmente nós não temos condições hoje de fazer o acerto. Então é muito pior. Porque aqui a gente conhece muitas empresas, muitos empresários que hoje conseguem suportar aí 2 meses, até 3 meses e mantendo o mesmo quadro de funcionários, mas a gente conhece muitos empresários que não conseguem isso, que não conseguem nem colocar os funcionários de férias, né, nem dar férias, porque eles não têm essa condição de arcar com o valor das férias, né? Na verdade eu estou com um caso também que surgiu há pouco tempo, de um empresário que acabou de comprar uma academia, tem 1 mês. Imagina, ele comprou uma academia parceladamente e fechou o negócio. Então a gente sabe o que fazer. Tinha acabado de contratar todo mundo, personal, pilates, todo desenvolvimento e parou. Como que um empresário desse iria conseguir sustentar o seu negócio se não tivesse uma medida desta? Lógico que com aquele que comprou já estamos tendo problema, porque ele é um caso específico no qual eu vejo que a atividade dele em si vai sofrer um pouco mais, que vai ser difícil a liberação para academias, para voltar, porque o contato ali com o aparelho, com a mão, é complicado, então pode ser que ele ainda se estenda um pouco mais, tá certo? Mas nós temos outros casos também de cliente particular que são escolas. As escolas dos pais estão totalmente enfurecidos, pois estão pagando por uma prestação de serviço que não está sendo fornecida, pelo menos da forma inicial não, porque tem essa questão do EAD, não vamos entrar aqui nisso, precisaria de uma outra palestra para falar de cada pilar, tá? Para falar de direito empresarial, civil, empresarial e trabalhista de forma completa, eu precisaria de uma palestra para cada um, porque é muita coisa. Mas o trabalhista em si, as medidas provisórias, eu vejo que foi de grande valia sim, apesar de pequenos prejuízos, mas se não fosse assim, nós não teríamos outra oportunidade. Nós tivemos aqui a oportunidade de retificação do contrato de trabalho passando para o teletrabalho, a compensação das horas de jornada, nós tivemos a possibilidade de antecipação de feriados não religiosos,
E tivemos, eu acho que de todos, que foi mais fomentado, foi de todos o mais falado, que foram as reduções e suspensões ao contrato de trabalho. Semana passada agora teve o julgamento da ação de inconstitucionalidade do STF, aonde ele voltou atrás na liminar, não aderiu ao despacho do Lewandowski, onde ele falou, está valendo a medida provisória em sua íntegra. O que isso quer dizer? Os contratos individuais têm validade imediata, devendo ser comunicado aos sindicatos, principalmente aquelas pessoas que recebem acima de R$ 3.200 até R$ 10.291, salvo engano. Desculpa, não vou saber o número correto do salário, mas acima de 3.000 e até 10.000, você precisa comunicar ao sindicato para homologação. Agora, abaixo de 3.000 ou acima de R$ 10.000, você não precisa fazer essa comunicação ao sindicato. Fora isso, então, hoje as reduções, as suspensões estão válidas e podem ser realmente acatadas de imediato. Alguns requisitos, claro, quais são? Primeira coisa que você tem que formalizar, é necessário um contrato, é necessário mesmo que seja e tem que ser uma minuta simples, de fácil entendimento, principalmente para o empregado. Ele precisa de entender. Não adianta você fazer uma minuta bonita, cheia de juridiquês, sendo que realmente depois ele possa vir a alegar algo que venha a inabilitar este acordo individual. Então, é necessário sim essa formalização e sim, é necessário a comunicação ainda ao Ministério da Economia. O que tem ocorrido, tá bom, em casos presentes, é que... E essa comunicação é em quanto tempo, Fernando? É em até 10 dias. Feita a formalização, em até 10 dias você precisa enviar essa comunicação. E o que a medida provisória diz? Que em até 30 dias o governo fará esse pagamento. Ou seja, porque as pessoas falam assim, Fernando, eu fiz a comunicação, mas está aguardando e não tenho resposta e não está dando certo. E aí, está valendo ou não o meu contrato? Então, para deixar claro, é que o seu contrato é válido no ato da assinatura e a comunicação. Se internamente o governo está se ajeitando, se ele está melhorando o aplicativo, isso não convém a nós, empregadores, a pensar como será. O fato é o que a medida provisória requer de você, empresário, que você formalize e comunique em até 10 dias. Ponto. Como o governo vai realmente conseguir internamente, através do aplicativo em si, formalizar este pagamento, isso realmente não convém a nós nesse momento nos atentarmos. Então, somente aquilo que a medida provisória nos exige. Então, só mais uma pergunta. Quando esse valor vai ser pago para o funcionário, ele vai ser pago do governo direto para o funcionário ou do governo para a empresa? É diretamente ao funcionário. Ao funcionário? É uma conta que o funcionário tem da Caixa, por exemplo? Seria isso? É porque, na verdade, é o mesmo aplicativo do seguro-desemprego. Então, as pessoas, o empregador web, salvo engano, eles entram e lá já colocam qual que é a conta, já colocam todos os dados do empregado e ele recebe diretamente, exatamente. E uma questão, uma duvidazinha que eu acho importante destacar é sobre essa questão de redução ao contrato de trabalho, a redução da jornada, consequentemente a redução de salário. Muitas pessoas já passaram informações equivocadas em dizer aos seus empregados que a redução, por exemplo, de 50% fará com que o governo pague os outros 50%. Não é assim que funciona. Hoje, se você reduz um salário em 50%, o que o governo está oferecendo é 50% do valor que ele receberia a título de seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego, ele hoje varia de R$ 1.045 a R$ 1.813. Isso seria, então, no caso de quem recebe um salário mínimo. De quem recebe um salário mínimo, ele não vai ter nenhum tipo de redução. De prejuízo, seria assim para o funcionário. Se a empresa reduziu 50%, o governo vai pagar os outros 50%. Salário mínimo. Okay. Qual que seria o direito dele se ele fosse mandado embora? Um salário mínimo. Então ele vai receber o valor proporcional. Mas eu posso afirmar que pessoas que ganham acima de R$ 2.666, que é o teto máximo que dá o 1.813, que vão sofrer as maiores reduções. Então há a possibilidade sim de você reduzir sem ter perda ao funcionário? Sim, desde que ele ganhe um salário mínimo. Agora, pessoas que ganham acima de 2.666 vão impactar diretamente na sua folha de pagamento essa redução. Porém, como eu disse no início disto, pensando em
ter uma redução, mas permanecer ainda com o seu emprego, claro que não existe. Eu acho que uma solução menos favorável que essa. Lembrando que eu vejo interessante dos empregadores dizerem aos seus funcionários que com a extinção do PIS/PASEP, esse saldo foi remanejado para o fundo de garantia. Então, a partir agora do dia 15 de junho, esses funcionários vão ter a oportunidade de sacar R$ 1.045 do seu saldo. Então, é mais um fomento, é mais uma ideia. A partir de qual data? A partir do dia 15 de junho. 15 de junho. Então, eles já vão poder realmente se direcionar e tirar um salário mínimo, que dá R$ 1.045, oriundos, claro, desse fundo de PIS/PASEP. Para isso, em 2018, você precisaria estar contratado fazendo o recolhimento de forma correta. Tá certo? Então, como eu disse, seria impossível da minha parte poder esgotar todos os temas. Seria impossível, seria um sonho poder trazer todas as possibilidades, mas elas são diversas. Mas acredito que para cada caso será uma estratégia, a cada caso um negócio poderia ser ocasionado, dando a oportunidade de continuação. O fato é que existem alternativas, o fato é que existem várias formas de você conseguir vencer. Coloquei aqui só os 4 pilares, mas diversos outros ainda existem. Então, se você tem alguma dúvida, se você realmente às vezes está nesse caso de achar que não tem saída, procure um profissional do direito que esteja atento às regulamentações, não só as novas, mas principalmente que esteja atualizado ao contexto do ordenamento jurídico, que com certeza existe uma forma sim de passar este momento de sufoco para dar a oportunidade de continuidade dessas empresas. Né? Então você, Fernando, nos autoriza a passar os seus contatos aqui? Quem precisar aí de uma orientação a mais, quem precisar de um bate-papo, pode te procurar? Com o maior prazer. Para mim vai ser uma honra poder atendê-los, poder realmente dar a consultoria necessária. Não pense que, mas eu vou ter que ligar para ele agora e ele já vai me cobrar. Não, não é este o momento. Este não é o momento da gente simplesmente pensar em negócios. Agora nós temos que, juntos, conseguir criar uma estratégia para que futuramente, aí sim, com maior prazer, poderei sim ser um advogado fixo e ser aquele que irá prestar esse tipo de consultoria preventiva. Ótimo, Fernando. Olha, nós tivemos aqui 5 palestras, então foi uma palestra financeira com Erasmo Vieira e Priscila Diniz, então eles são especialistas na área, eles trocaram aqui com a gente uma experiência muito interessante nessa questão do que fazer, como fazer com a questão do valor agora, buscar esse dinheiro fora, usar o fundo de reserva, eles trouxeram uma série de orientações super interessantes. A gente teve também a Viviane Neto, psicóloga, coach, ela é focada também em empresas e empresários e ela falou muito dessa questão das emoções nesse momento agora, a forma de comunicar, de se portar diante desse momento com os colaboradores, com os fornecedores. A gente teve também o Christian falando de comunicação e marketing, principalmente nesse momento, aqueles que pensarem em parar definitivamente com a comunicação, não é o momento de parar, muito pelo contrário, a gente pode sim reduzir, mas fazer de uma forma importante para que o seu público saiba que você está sim trabalhando, que você está sim tentando fazer o seu negócio acontecer. E a gente agora esteve com você, Fernando, falando sobre jurídico, essa que é um tema que pra gente às vezes é tão difícil, porque a gente quer fazer o nosso negócio funcionar, nós não estamos preparados para uma empresa fechada, porque é o que aconteceu agora. A gente às vezes se prepara para começar de forma mais lenta, para ter uma receita menor, para caminhar, vender menos em algum período, mas parar, fechar as portas igual foi esse momento é assim, desesperador para qualquer empresário, eu principalmente. Então as suas orientações para a gente trouxe assim, abriu a nossa visão. Eu achei super importante todos os pontos, inclusive negociar com os fornecedores, a questão dos tributos que a gente pode prorrogar, né? Não deixar de pagar, mas prorrogar, as questões trabalhistas que tanto deixam a gente com dor de cabeça, sem dormir por causa das questões trabalhistas. E aí, Fernando, eu te agradeço muito, tenho certeza que muitas pessoas aí vão te procurar, porque você tirou muitas dúvidas, mas a gente ainda quer sentir um pouco mais de segurança, a gente quer conversar com você ali sobre algumas situações que às vezes é pontual de cada negócio, né? De cada atividade. E aí eu queria te agradecer muito em nome da OK Cowork, em nome do Business Club, muito obrigado por essa palestra. Muito obrigado, o prazer foi completamente meu. Espero realmente poder ajudar. Se ficou alguma dúvida, entre em contato. Fiquem tranquilos que realmente a intenção é tentar valorar, ajudar
e naquilo que precisar, contem sempre comigo. E foi muito bom, muito obrigado por essa oportunidade. Espero poder ter ajudado ali. Nós que agradecemos. Pessoal, compartilhe aí com outros empresários, por favor, vamos fazer esse vídeo circular para ajudar muitas outras pessoas. Obrigada.